Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmo 71, verso 17 e 18. Salmo 71, verso 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força, e as vindouras o teu poder. Que o Senhor em nossos corações aplique a porção da palavra lida, amém? Velhice, tempo de confiança em Deus. Mas por que algumas vezes, para muitas pessoas, a velhice não é um tempo de confiança em Deus? Porque para muitas pessoas a velhice é um tempo de murmuração. Talvez porque não atentamos com os princípios da palavra de Deus e da verdade de Deus quando fala a respeito da velhice. A palavra de Deus diz que os idosos serão cheios de seiva e verdor, o salmista, para anunciar que o Senhor é bom. A própria palavra de Deus diz que os jovens caminham e se fadigam e de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu fico imaginando como você enxerga o idoso, você que não é idoso. Como você enxerga o idoso? Ou será se você enxerga, né? Porque para piorar a situação, há muita gente que não consegue nem enxergar o idoso. Ontem e hoje, liguei 2 dias seguidos para minha mãe fez 83, eu estava meio confuso em relação à idade dela. E eu fico imaginando que muitas pessoas não enxergam o idoso. E os que enxergam, não enxergam com uma boa visão. Não enxergam assim, olhando para a pessoa e entendendo que essa pessoa tem uma sabedoria imensa, uma sabedoria incomum, uma sabedoria maravilhosa. Como você enxerga o idoso? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Agora, ao idoso, como você se enxerga? Perguntaram ao Anderson aqui como ele se enxerga. Anderson não é idoso, não. Mas como você, idoso, se enxerga? Talvez você olha para a sua vida e pensa assim: não há nada que eu possa fazer mais. Não há nada como eu possa servir a Deus. Como você se enxerga? Será se você enxerga a velhice como uma dádiva de Deus? Porque a longevidade é um presente de Deus. E por mais que você possa pensar que você não possa servir mais a Deus, você pode confiar em Deus, você pode orar, entregar tudo a Deus, você pode, mesmo o idoso que tem mais dificuldade, que não sai da cama, ele pode orar, colocando diante de Deus as outras pessoas. Pode enxergar e declarar a sua fé, a sua confiança em Deus plenamente,
constantemente. Quando nós nos deparamos com esse salmo, é uma oração de um homem idoso. Nós não sabemos exatamente quem é esse homem que ora. Alguns historiadores vão dizer que esse homem é Davi, e Davi, na sua melhor idade, ele começa a orar ao Senhor e colocar diante de Deus a sua vida, os seus projetos. Ele declara a sua confiança. Ele entende que os seus inimigos irão morrer, irão cair, serão envergonhados, serão confundidos. Então há quem diga que o autor é Davi desses salmos, e Davi possivelmente escreveu quando ele estava fugindo de Salomão. Mas esse salmo destaca uma beleza muito grande de uma oração de um homem idoso, um homem que confia no Senhor, um homem que o seu coração é inclinado ao seu Deus, alguém que conhece profundamente a palavra de Deus e a verdade de Deus. Eu conheci um homem idoso que tinha, quando eu o conheci, uns 84 anos de idade. E eu perguntei a ele: o senhor leu quantas vezes a Bíblia inteira? E ele disse: eu li 35 vezes. Inteira. Responsivamente. Essa oração possivelmente é uma oração que um homem idoso fez, mas que tem muito conhecimento de Deus, porque essa oração está cheia de citações. Ou seja, o salmista vai citar o Salmo 33, verso 1 ao 3, nos três primeiros versos desses salmos. No verso 5, ele vai citar o verso 22, do 9 ao 11. No verso 12, ele ecoa o verso 11 do Salmo 22. Na verdade, é uma passagem recheada de salmos, onde há algumas vezes o salmista vai parafrasear o que ele está dizendo, outras vezes de forma literal, ele declara o salmo com uma profundidade imensa, uma clareza extraordinária, onde ele demonstra a sua confiança em Deus. Em primeiro lugar, uma oração de confiança. Se você for ler os versos 1 a 3, você vai ver o salmista declarando a sua confiança em Deus. Em ti, Senhor, me refugio, não seja jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha inabalável, em quem sempre me acolhe. Ordenaste que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O salmista demonstra uma confiança. Ele começa com uma confiança, uma confissão de fé ousada, declarando que Deus, que o Senhor é o seu refúgio, que em qualquer momento da sua vida, da sua história, ele se refugia em Deus. No verso 3, há uma declaração de confiança. Ele coloca a sua confiança em Deus. Ele, ainda no verso 3, ele diz que Deus é a sua proteção e é a sua força. Mas quando ele faz essa profissão de fé, não fica só limitado ao verso 1, onde ele declara que toda a confiança está em Deus, mas ele diz que Deus é a sua fortaleza. Verso 3,
Ele diz que vai esperar, e a esperança dele é no Senhor. Ele entende que em Deus ele pode se refugiar. Nesses salmos, onde não só está onde ele declara a sua confiança e a sua profissão de fé, mas nesse salmo está umas declarações extraordinárias do salmista a respeito do que ele pede a Deus. Ele pede que Deus os liberte dos seus inimigos. Ele entende que em Deus ele encontra segurança e descanso. Ele entende que a graça de Deus é algo extraordinário para a sua vida. Ele entende que Deus está com ele mesmo nos anos do declínio, mesmo nos anos no qual ele não tem força nenhuma. Ele tem essa compreensão, ou seja, o salmista, ele abre o seu coração e ele faz uma oração de confiança. Ele confia no constante cuidado de Deus. Ele confia no Deus que cuida, no Deus que o livraste, no Deus que o sustenta, no Deus que deve ser louvado. E ele declara no verso 6, que esse Deus deve ser engrandecido, exaltado, louvado. Ele entende que há muitos motivos pelos quais ele deve louvar a esse Deus. Ele termina o Salmo 6 dizendo assim: tu és motivo para os meus louvores constantes. Ou seja, há uma compreensão maravilhosa e extraordinária de um Deus que cuida constantemente. Ele diz: em ti me apoio, tu és minha esperança, Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade, o teu cuidado está sobre mim. Por mais que o homem cruel me insegure, é o Senhor que dirige a minha história, e a minha confiança está em ti. Há uma compreensão muito grande de um Deus que cuida, de um Deus que guarda, de um Deus que é o refúgio dele ao longo da sua vida, do Deus que em todo momento da sua história o guardou, o protegeu, o abençoou de uma forma tão extraordinária e comum. Ele encontra em Deus um forte refúgio, e ele repete isso muitas vezes, como fosse um coro de uma canção, ou a repetição de uma oração magnífica, onde sempre repete a mesma coisa: eu encontro um forte refúgio no próprio Deus. E mais uma vez ele vai declarar isso no verso 7, que ele encontra um forte refúgio no Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele continua a repetir a expressão de louvor. Quando você lê o verso 8, ele diz: os meus lábios estão cheios dos teus louvores. A tua glória eu contemplo constantemente, continuamente. E aí ele faz um pedido, entendendo que Deus é o seu alto refúgio. Verso 9, ele diz: não me rejeite na minha velhice. Não me rejeite, não me desampare, não me abandone na minha velhice. Aqui é uma citação do Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Ele lembra do salmista e diz: não me abandones na minha velhice, no tempo que eu mais preciso de cuidado,
no tempo que eu mais preciso de proteção, no tempo que eu mais preciso de provisão. Não me abandones. Sabe, esse pedido que ele faz a Deus, ele compreende que Deus não irá abandoná-lo. Na verdade, Jesus Cristo sofreu essa dor, a dor do abandono, para que ninguém mais pudesse sofrer essa dor do abandono. Eu não entendo porque as famílias dessa geração, em meus desafios da vida, abandonam idosos. E aqui é um pedido de um idoso que não vivia nessa geração, e que na geração que ele vivia, ele não sofria abandono da família de jeito nenhum, ele era honrado pelos seus. A ideia da família patriarcal era o pai, era extremamente honrado, a mãe idosa era extremamente honrada como alguém que carrega dentro de si uma sabedoria em comum. Mas há um pedido do salmista para que Deus não o abandone. E esse homem, nesse salmo, que ora, ele ora: Deus, não me abandones. E eu acho que essa oração é a oração de muitos, que foi abandonado por todos, e não consegue sentir a dor de ser abandonado pelo próprio Deus. E graças a Deus, e pelo sacrifício de Cristo, que Ele nunca irá nos abandonar. Ele é o nosso Deus, que cuida, que guarda, que sustenta, que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. É o Deus que se revela a Isaías, dizendo: desde o nascimento eu te carreguei, até os seus cabelos brancos, eu que cuido de ti. Deus, Ele é o mesmo Deus, e será sempre. Mas como essa geração olha o desafio de não abandonar idosos, porque essa geração, quem não tem vai ter idosos na sua casa, ao seu cuidado, pai, mãe, ou mãe só, ou pai só, ao seu cuidado. E será, se você, como um bom cristão, que entende a palavra de Deus e compreende o primeiro mandamento com promessa, continua honrando o pai e a mãe, honrando, colocando em honra, entendendo que deve ser honrado, ou como é que você faz? Eu tenho a minha vida, os meus desafios, os meus dilemas, e eu não tenho tempo para cuidar dos meus pais. Vou te dizer uma coisa: o quanto foi duro para o seu pai e sua mãe criar de você. Quanto foi duro. Imagine se eles pensassem quando você nasceu: eu não tenho tempo, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus desafios, eu não posso cuidar dessa criança. Mas um amor, dinheiro, tempo e cuidado foram depositados em você, pelo seu pai e pela sua mãe. Como você retribui? Honrando ou não? Eu sei que há muitas pessoas que têm dificuldades imensas de honrar um pai e uma mãe que não foi bom.
Mas a Bíblia diz que você deve honrá-los, independente do que eles fizeram. Talvez até te abandonaram, talvez não tiveram nenhum contato com você. Precisa ser honrado. Eu fico imaginando o desespero de um idoso dizendo: todos me abandonaram. Não me abandone, ó Deus. Não me abandone. Não me deixe só. Porque todos fizeram isso. Todos viraram as costas. A vontade de Deus é que a igreja, o povo de Deus, possa aprender a honrar os seus, para a glória de Deus, louvor e engrandecimento do Senhor, para que homens e mulheres possam ver o amor de Deus através dos seus filhos e venham sentir o cuidado de Deus constantemente sobre as vossas vidas. Ele ora para que seus inimigos sejam envergonhados, porque apesar da idade avançada, há inimigos que querem tirar a vida, há inimigos que querem destruir. E o verso 11, verso 12, perdão, e 13, ele faz uma oração assim: não me ausente de mim, ó Deus, Deus meu, apresse-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubra-se de opróbrio, de vexame, os que procuram mal contra mim. É interessante que esse homem, ele clama pelo socorro de Deus, dizendo: socorre-me, Senhor. Não permita que o inimigo venha prosperar na minha vida. Socorre-me. Sabe como era medida a prosperidade de um homem no Antigo Testamento? A quantidade de filhos. Porque vindo a guerra, ele teria proteção. Mas parece que esse homem idoso está sozinho. E ele clama ao socorro de Deus. Ele pede que Deus o socorra. Ele pede que os seus amigos, que seus inimigos fossem derrotados, mas não só derrotados, eles fossem desacreditados, envergonhados. A ideia é que os seus inimigos possam sofrer vexame, possam constantemente ser envergonhados quando saem contra ele. Ele pode somente contar com o auxílio de Deus. É claro que todos nós contamos com o auxílio de Deus. Mas é muito bom quando nós podemos contar com pessoas também. Gente precisa de gente. É muito bom você olhar e dizer na sua velhice: eu tenho pessoas para me ajudar. Sabe, irmão, é muito sério, porque nós vivemos uma vida tão corrida e não paramos para ajudar nem os nossos. Mas nessa oração ele continua declarando agora um compromisso. Diante das ameaças, o salmista, ele permanece ancorado em Deus. Verso 14.
Ou seja, ele declara o compromisso do qual ele tem diante de Deus. Ele diz: quanto a mim, esperarei sempre em ti, e louvarei mais e mais. Ou seja, eu tenho um compromisso com Deus, eu estou ancorado nele, eu tenho fé, e eu vou louvá-lo mais e mais. Eu vou testificar da sua justiça, eu vou falar da sua bondade. E o verso 15, ele diz: a minha boca vai contar, vai expressar, vai falar da tua salvação. Ou seja, do Deus que age com justiça, do Deus que não desampara, do Deus que salva no momento de tribulação. E ele acredita, mesmo passando, que ele irá louvá-lo mais e mais. Esse homem, diante dessas verdades, onde o tempo todo, ou em cada parte desses salmos, há uma declaração de fé e de louvor, esse homem vai lembrar da sua juventude, a sua velhice. Ele entende que há uma força de Deus sobre a sua juventude, e ele vai exaltar a esse Deus que o preservou a vida até a sua velhice. E ele diz assim: tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Sabe o que esse homem está dizendo? Eu tenho declarado o que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem me ensinado por uma experiência própria, o quanto o Senhor é bom. O Senhor tem me ensinado constantemente, desde a minha mocidade até agora. O Senhor tem me ensinado o quanto o Senhor é poderoso, o que o Senhor pode fazer. No verso 18 ele diz: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, até as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e às vindouras o teu poder. Ele diz: ó Deus, não me desampares, continua agindo na minha história, na minha vida, como o Senhor sempre agiu, com poder, com milagres. Continua agindo, demonstrando o seu amor, o seu carinho, o seu conforto, o seu cuidado. Continue agindo, ó Deus, porque eu quero declarar à presente geração a tua força. Que o Senhor tem todo o poder, todo o domínio no céu, na terra. Que o Senhor age com poder e graça. Que o Senhor me livrou, que o Senhor me salvou muitas vezes, dezenas, centenas de vezes. Eu quero declarar, ó Deus, a essa geração, que tu és um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus do impossível. Mas eu quero declarar às gerações vindouras o teu poder. Sabe o que esse homem idoso está dizendo? Eu tenho um sonho, não só de declarar a essas gerações que tu és poderoso, mas as gerações vindouras. Então eu tenho um sonho de viver mais e declarar que tu és o Deus do milagre, que tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que abençoa, tu és o Deus que livra, tu és o Deus que faz os inimigos caírem, serem envergonhados, derrotados. Tu és esse Deus. Esse homem que conhecia a palavra de Deus,
ele demonstra que ele conhece o próprio Deus. E ele quer continuar fazendo a obra de Deus, não só nessa geração, mas nas outras gerações. Como você, meu irmão, que tem mais de 70 anos, tem olhado para a vida, que tem sido um instrumento de Deus nessa geração. Você tem sonhado com mais anos para continuar declarando que Deus é poderoso, é miraculoso às gerações vindouras? Como é lindo, ver uma família onde tem um avô que tem um tataraneto, ou uma avó que tem um tataraneto, e aquela geração, o avô e a avó diz: até aqui me abençoou o Senhor. Sabe, meu neto, eu quero te contar algumas histórias, não histórias fictícias, mas história do poder de Deus sobre a minha vida. Uma história que vai contar a provisão de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, quando tudo parecia impossível, Deus agindo. Ele é muito forte. Ele pode agir na sua vida. Ele pode agir na sua história, na história dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Um avô falando isso, um bisavô, um tataravô falando isso ao seu neto. Sabe, irmãos, como é lindo olhar a vida como uma dádiva de Deus. E como é lindo entender que somos instrumentos de Deus para esta geração, mas também para a geração vindoura. Como é lindo ver um idoso que não vive a reclamar de dor nos joelhos, nas articulações, de não poder conseguir andar com mais facilidade. Alguns andando de bengala, inclinado para frente, outros que até sem bengala, mas para ter um equilíbrio também se inclinam para frente para andar. Mas louva a Deus, engrandece a Deus, exalta a Deus, bendiz a Deus, porque sabe que está vivo para anunciar que o Senhor tem toda a força, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Se você for continuar lendo, o salmista vai falar da justiça de Deus e louvor a Deus. Se você continuar lendo, ele vai falar de um Deus justo, mas de um Deus que deve ser louvado. Ele acaba esses salmos engrandecendo o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Que em nome de Jesus, na sua velhice, entenda que é tempo de confiar em Deus, não tempo de deixar de ser adorador, mas tempo de continuar adorando, engrandecendo, e você será uma bênção de Deus para a sua família, para os seus. Alguém que entende que apesar das dores, das dificuldades, das adversidades, talvez de tomar 8 comprimidos,
engrandece o Senhor Deus Todo-Poderoso, exalta ao Deus do impossível, e vai viver louvando e morrer louvando, até o último dia da sua vida, como um verdadeiro adorador, onde a sua confiança está ancorada no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus que dirige a sua história desde a sua juventude, e no Deus que te dá a vida. Viva! Sabe, irmãos, e tem tanta gente que é adoradora, mas quando chega a velhice, vira um murmurador. Esquece de confiar em Deus, esquece de descansar em Deus, e esquece que a vida é um presente de Deus, para você declarar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, teu amor, direção e cuidado. Abençoa a tua igreja, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, que sejamos adoradores na nossa adolescência, que sejamos adoradores na nossa juventude, que sejamos adoradores na nossa idade adulta, que sejamos adoradores, ó Deus, na nossa velhice, que possamos aprender a honrar os nossos pais, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.